Manaus vai ganhar em breve um novo hospital pediátrico Rio Solimões da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Minha gente querida do meu coração. Hoje é quinta-feira e eu já estou escalando aquela onda, né? Eu estou chegando no topo daquela onda que vai me levar para congraçamentos, para reunião com amigos, familiares, para descontração geral que a gente tanto precisa nos dias de hoje. E eu considero essa conversa que eu vou ter a partir de agora com a doutora Melissa Credi a grande motivação que eu precisava para ter certeza de que o que virá será realmente muito legal. Sabe por quê? Porque encontrá-la é toda uma preparação para aquilo que eu espero vai acontecer. E eu peço a Deus que concorde comigo neste fim de semana, no que tange a minha vida pessoal, com amigos queridos que eu tanto prezo e estimo. Mas a doutora Melissa Credi, ela é uma pessoa, primeira coisa, e eu tenho certeza que não está no CV dela, né, no currículo vitae dela, ela é uma pessoa admirável. E se fizerem uma lista, opinião pura minha, se fizerem uma lista no setor do direito na cidade de Manaus, e que essa lista seja composta por notáveis do direito, a doutora Melissa vai estar nessa lista, sem dúvida alguma. O nome dela vai estar lá nessa lista, para ela ser completa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a doutora Melissa, 19 anos, ela é defensora pública. Ela trabalha, ela exerce, ela implementa a sua expertise na defensoria pública. E pouca gente, eu acho, quando eu digo pouco, é porque eu acho que se milhares de pessoas já sabem, outras milhares e milhares e milhares precisam saber do grande papel humanitário, do grande papel em prol da defesa, da garantia dos direitos das pessoas. Ela e seus pares concretizam, é um papel que elas concretizam na vida dessas pessoas, lá na Defensoria Pública. E é por isso que eu recebo a doutora Melissa Credi com entusiasmo, com euforia, além de admirá-la, além de fazer parte como um privilegiado do círculo de amizade dela. A doutora Melissa, ela é presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas, a ADEPAN. E ela vai, nesse momento, entregar para a gente todos esses benefícios, todas as benesses que existem por trás dessas duas palavras, Defensoria Pública, e que tem como alvo a maioria, aqui, ali e acolá, em todo canto. Tá bom? Doutora Melissa, essa é a minha maneira de dizer bem-vinda. Seja bem-vinda ao meu pedaço, que agora, a partir de agora, é seu também. Primeiramente, boa tarde, Humberto. Agradeço o convite, agradeço as palavras generosíssimas relacionadas à minha pessoa e gostaria também de agradecer a atenção dos seus espectadores auditivos e visuais que hoje se encontram nessa tarde conosco. Para esse papo, né, como você bem falou, que não é uma entrevista, não, mas é uma conversa sobre assuntos sérios, assuntos que a gente deve tratar com muita responsabilidade, mas também com muita empatia. Doutora, desnude, decifre, coloque todos os pontos nos is no que tange a Defensoria Pública. Então, o que é a Defensoria Pública e qual é a maior missão da Defensoria Pública? Então, eu começo falando sobre a Defensoria Pública e também sobre a minha pessoa, né? Como você bem disse, meu nome é Melissa Credi, sou defensora pública do Estado do Amazonas há 19 anos. Atualmente faço parte da diretoria da ADEPAN, que é a Associação Estadual dos Defensores e das Defensoras, e também componho a diretoria de articulação social da ANADEP, que é a nossa associação nacional,
juntamente com o sangue bom e meu colega nordestino, Rochester Araújo. E a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União é um órgão institucionalmente previsto na nossa Constituição que oferece, que assiste todos aqueles considerados vulneráveis, que são aquelas pessoas que em um primeiro momento detêm uma vulnerabilidade econômica ou financeira de não possuir condições de pagar por um advogado particular. Então o Estado provê essa assistência jurídica integral e gratuita por meio de um defensor público e de uma defensora pública. Doutora, todos os serviços entregues para a população pelos defensores públicos são totalmente gratuitos? Totalmente gratuitos. É o famoso pro bono, que muita gente ainda não sabe o que quer dizer pro bono. É isso aí, é totalmente gratuito. Existe uma diferenciação porque, obviamente, como servidores públicos, nós recebemos vencimentos para exercer o ofício. Um pouco diferente do que acontece na atividade pro bono, em que aquela pessoa não percebe, naqueles determinados casos em que se intitula o profissional, né? Exatamente. Pro bono, ele não recebe. Mas nós recebemos os mesmos vencimentos atendendo 500, 5 mil ou 5 milhões de pessoas. Todas as atividades exercidas jurídicas, judiciais e extrajudiciais, elas são gratuitas à população, no caso amazonense, e das outras unidades federativas que possuem defensoria pública. Doutora, um número. Quantas pessoas devem ser atendidas todos os meses pela Defensoria Pública? Um número aproximado, se for preciso. Um número exato eu não tenho, mas nós tivemos ano passado mais de 2 milhões de atendimentos em todo o território do nacional. Nosso estado. Não, do nosso estado. Aqui no Amazonas? De atendimentos. Sim, no Amazonas. Da Defensoria Pública do nosso estado. É muita gente, né? Que coisa fantástica. É muito trabalho. E isso a gente ainda tem muito que avançar. E isso me transporta, então, para o outro lado do balcão agora. A senhora acredita que ainda existem muita demanda em termos de pessoal, para atender, quer dizer, novos defensores públicos, novos concursos públicos, porque para ser um defensor, o que é preciso, doutora? Tem que passar por um concurso público? Sim, com certeza. Você está certíssimo ao dizer que nós precisamos avançar e muito. Hoje nós não temos ainda um alcance em todas as nossas comarcas do estado do Amazonas. Somos um número ainda diminuto na própria capital. E nós somos pessoas que temos que percorrer um longo caminho para exercer o ofício, né? Então, nós precisamos, antes de tudo, sermos formados em direito, termos o exercício durante um determinado tempo na advocacia e, eventualmente, temos que ser aprovados do concurso público específico para atuar na condição de defensor ou defensora pública. E, ao final, para que nós possamos ter mais colegas em atendimento da nossa população, nós precisamos de mais orçamento. A nossa instituição, que é prevista prevista na lei orçamentária do nosso estado, que condiza, né, e que possibilite que novos editais, novos concursos públicos aconteçam. Para novas contratações, exatamente. Lógico. Quantos defensores públicos existem no Amazonas, doutor? Hoje nós somos um pouco mais de 150. Se não me engano, 154. Mas é muito pouco. Considere que nós somos uma população de um pouco mais de 4 milhões de habitantes. E isso também tem muita relação com o que a gente vai falar aqui, que é a campanha nacional da ANADEP. Porque quando a gente trata de um determinado assunto, de uma determinada temática com números, acho que fica muito mais claro, muito mais preciso aquela pessoa que nos escuta e que não necessariamente tenha que ter algum conhecimento jurídico de como as coisas acontecem, mas de compreender que realmente nós estamos vivenciando um problema que, antes de tudo, é um problema social, é um problema de todos, né? E trazendo à tona um pouco mais sobre a temática da pessoa com deficiência, que foi a temática escolhida pela classe defensorial no último CONADEP e que hoje é a campanha nacional da ANADEP, a pessoa com deficiência. É uma temática anual que é escolhida? Exatamente. Doutora? A cada ano nós
tratamos e desenvolvemos várias atividades relacionadas àquela temática social. E a temática desse ano é a PCD, a sigla PCD, que significa Pessoa com Deficiência, em que nós desenvolvemos atividades associativas e defensoriais também, em prol da instituição, de políticas mais inclusivas e anticapacitistas em relação a essas pessoas. Vou tentar traduzir, né? E a gente começa falando sobre o que é PCD, quem é essa pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é aquela pessoa clinicamente identificada que possui uma deficiência que pode ter 4 naturezas. Uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, e uma deficiência motora ou física, ou uma deficiência mental e intelectual. Sim. E aqui peço desculpas, peço vênia a você de poder me autodescrever, porque realmente eu desconsiderei fazer essa minha descrição àquelas pessoas que estão nos ouvindo, mas que não nos enxergam. Eu sou uma mulher de 43 anos, de cabelos escuros, enrolados, de tamanho médio. Tenho a tez clara, meus olhos são castanhos claros. Estou vestindo uma blusa preta, de mangas curtas e um colar. Mas voltando à nossa temática. Muito bem. Aí eu estou usando um paletó, né? Um blazer preto, uma camisa branca, óculos branco e preto, e eu sou bonitão. Então, voltando doutora, à nossa temática. Essa é a pessoa com deficiência, né? E quem é a pessoa com deficiência no plano brasileiro, né? Quais são os dados brasileiros de quem é essa pessoa com deficiência? Nós somos hoje, de acordo com o IBGE e com o Ministério da Saúde, 18,6 milhões são números recentes, de né, doutora? pessoas do ano passado. Do ano passado. Isso representa 8,9% da população brasileira. Meu Deus. E em dados estaduais, hoje nós temos 263 mil pessoas cadastradas com algum tipo de deficiência. Isso no estado do Amazonas, né, no estado do doutora? Amazonas. Isso. 6,3% da população amazonense possui algum tipo de deficiência ou tem deficiências múltiplas, o que também é bem comum, né? E eu ressalto aqui, quero chamar a atenção, de que esses não são números exatos. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade física, né, inclusive de resgatar esses números no nosso Amazonas, nós bem sabemos dessa nossa natureza. E também a gente não pode negar que é um assunto que ainda tem uma carga de preconceito muito grande. Sem dúvida. Então, por inúmeras então razões, esses números são subnotificados para baixo, né, doutora? Quer dizer, exatamente. A realidade é muito mais, é para cima. É muito mais grave. E é um número que chama atenção à responsabilidade, à seriedade de que uma temática como essa tem que ser abordada. E ela deve ser abordada antes de tudo. Lembra da empatia que eu mencionei logo no início? Não há como você tocar, conversar, exercer qualquer diálogo, qualquer discussão a respeito de um assunto como esse sem você ter empatia. Sem dúvida. E empatia, na minha singela opinião, ela não guarda qualquer relação com o senso de igualdade que nós devemos ter. Porque esse senso de igualdade, ele não é absoluto. Eu acho que nós devemos ter um senso de equidade, no sentido de que nós reconhecemos que somos diferentes, ok, mas nós temos que conjuntamente trabalhar para que essas diferenças sejam cada vez mais minoradas e mitigadas. Lindamente. É isso que a gente deve buscar. E alguém pode estar se perguntando, mas por que a Melissa, que é uma defensora pública, está trazendo a discussão uma temática como a pessoa com deficiência? Será somente que é porque eles recebem no seio da defensoria um assistido que tem uma deficiência ou uma assistida? Não só por isso. Mas nós também temos, além do dever constitucional de assistir aquela pessoa que necessita, gratuita e integralmente, mas nós também temos o dever de propagar o que nós chamamos de educação em direitos.
conhecimento é poder. O fato de você trazer um assunto como esse ao conhecimento de uma sociedade e de alguma forma gerar uma discussão, gerar um diálogo, isso é uma responsabilidade social que eu tenho, não só como defensora pública, mas todos nós devemos ter. Todos nós devemos ter. Porque a pessoa com deficiência, ela está no ambiente de trabalho, ela está no meio social, ela está na escola, sim, ela está no hospital, ela é um ser humano, ela é um cidadão brasileiro que deve ser respeitado e que tem os seus direitos garantidos constitucionalmente e em várias legislações que estão previstas, mas que precisam de muito ainda para serem implementadas. Até porque, doutora Melissa, me permita, trazendo isso, tudo que a senhora falou, para o lado dos idosos, do direito dos idosos. O que há de mais valioso para um idoso é justamente a sua independência e a sua autonomia. Um idoso que não tem independência e autonomia, ou que tem isso, os dois impedidos, seja lá por quem ou por o que for, isso torna a qualidade de vida dele a levar um baque notável. E essa ação pela inclusão da Defensoria Pública tem tudo a ver com isso, então? Exatamente. O ser humano ele precisa de autonomia, né? E a gente vai falar aqui sobre os direitos da pessoa com deficiência e existe exatamente um item específico relacionado à autonomia quando nós tratamos do direito à moradia. A pessoa com deficiência, ela não quer um apoio restrito integral. Ela quer uma capacidade de ter uma vida autônoma e sim, independente. E é isso que a sociedade como um todo tem que proporcionar, né? Mas, como eu falei, há vários direitos como esse previstos, mas que precisam de todo um processo civilizatório para se tornarem efetivos. E o meu papel aqui é não só trazer essa temática, mas exaltar, e que também muitas pessoas não conhecem, exaltar movimentos, exaltar desejos institucionais, sejam públicos e privados, para que essa mudança aconteça. E a gente vai falar aqui sobre essa grande rede de apoio que já mas que pode se tornar algo muito maior, muito mais significativo daqui para frente. Qual é a estratégia, então, da ANADEP? A estratégia da ANADEP... Para entregar justamente tudo isso que o público precisa tomar conhecimento para se conscientizar. É proporcionar um diálogo, é proporcionar essa conversa que nós estamos tendo e que quer dizer, o que está acontecendo nesse momento é uma célula dessa estratégia. Exatamente. E a partir do momento, Humberto, vou te dar um exemplo, em que eu conto para você que há alguns anos a nossa saudosa colega Flávia Lopes instituiu no seio da Defensoria um projeto chamado Nosso Coração Também é Azul, em que nós passamos a receber estagiários que têm autismo e que trabalham com a gente. Isso chama atenção. Isso chama atenção de outras instituições que já talvez tivessem um anseio, tivessem a vontade de trazer uma mudança, né, dentro da sua instituição, mas não sabiam como. Mencionar a você que existe uma comissão parlamentar específica criada para trabalhar as questões de direitos humanos da pessoa com deficiência, isso pode chamar a atenção de pessoas que desconheciam esse fato. E aqui esse é um fato agradeço, pouco divulgado, inclusive, exatamente, doutora. Há várias comissões parlamentares tratando de vários assuntos que são problemáticas sociais atuais que nós temos. Sim. E tive a grande satisfação de ser recebida, e aqui eu conclamo, né, essa grande comissão para que esses trabalhos persistam, composta e presidida pelo deputado Dr. Gomes, e também tem na sua formação a deputada Débora Menezes. Isso é uma comissão legislativa, doutora? Deputado Daniel Almeida, deputada Mayra Dias e a deputada Joana Dark. Interessante.
Quer que eu te conte mais mais me conte uma, tudo, eu quero que a senhora me conte tudo. Não mais uma novidade, mas mais uma iniciativa que está fazendo muita diferença. Também gostaria de congratular o governo do estado, porque tem sido realmente inovador. Isso é fundamental, e vanguardista, né, no tratamento da pessoa com deficiência por meio da secretaria chamada Sejusco, que é a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que recentemente instituiu o cadastro e a distribuição da carteira de identificação da pessoa com deficiência em todos os PACs. O que é essa carteira? Né? Em palavras curtas. Nós detemos de algumas legislações nacionais, estaduais e municipais voltadas à inclusão social da pessoa com deficiência. Né? E para muitas dessas pessoas, isso só pode ser gozado, só pode ser recebido, esse tratamento só pode ser recebido mediante uma identificação específica, que é exatamente essa carteira. Mas, obviamente, muitas dessas pessoas têm uma dificuldade enorme de conseguirem se cadastrar e, eventualmente, a senhora fala de deslocamento, né, doutora? Deslocamento, e são dificuldades físicas, são dificuldades financeiras, né? De poder realizar todo esse procedimento. E hoje você já possui essa condição de ir em qualquer PAC instalado na cidade de Manaus. A obtenção das carteiras é feita nos PACs. Exatamente. E isso já está disponível. Tive a oportunidade de conhecer apenas uma dessas iniciativas quando estive em reunião com a secretária Jussara Pedrosa, quem eu congratulo mais uma vez, e o secretário adjunto Adriano Reis, que muito bem me receberam na Sejusco. Bela notícia, fantástica. E são algumas iniciativas, somente algumas iniciativas. Doutora, o PCD, ele deve, a pessoa com deficiência, eles estão lhe vendo agora, ok? Eu sei que tem vários que estão lhe vendo. Eles devem fazer o quê? Se dirigirem unidos da sua carteira, até a defensoria, para, por exemplo, apresentar alguma demanda, para apresentar alguma denúncia. Isso também é feito como parte desse processo de inclusão, doutora? Não, você não necessita da carteira para fazer isso. Não, para buscar a defensoria. Ok. Né? Essa carteira de identificação, ela é usada muitas vezes para que você possa gozar de alguns direitos já previstos na legislação. Sim. A gente está relacionando aqui a passagem de ônibus. Houve recentemente, nós temos uma legislação estadual que é a Lei 241 de 2015, que é a nossa lei de inclusão, que ela previu recentemente, por uma iniciativa do deputado Dr. George Lins, que os pais que possuem algum tipo de deficiência naquela família, esses pais possuem uma condição mais favorável de alcançar vagas nas escolas para os seus filhos. Interessante. Por quê? Porque você está considerando que aqueles pais, a vida deles ela não é tão razoável que os possibilite de levar as crianças, trazer as crianças e buscar as crianças das escolas e efetuar todas aquelas atividades relacionadas ao âmbito escolar. E isso foi uma inovação, aconteceu há alguns meses. A inclusão da fibromialgia, que é aquela condição daquela dor crônica que várias pessoas, infelizmente, passam. A inclusão da fibromialgia na lista dessas deficiências. Isso também foi um avanço recentemente alcançado pela Assembleia Legislativa do nosso Estado. Doutora, esteve aqui com a gente uma professora da língua de sinais, do idioma de sinais. E ela disse Libras, né? Em Libras. E ela disse uma coisa muito interessante. Humberto, lamentavelmente, nós precisamos de concursos
públicos para poder atuar nos órgãos de governo para os quais as pessoas com PCDs, as pessoas PCDs se dirijam. Eu soube esta semana que o pedido para a instituição do concurso foi rejeitado na Assembleia Legislativa, já que a senhora mencionou a Assembleia, para esse concurso para que essas pessoas possam trabalhar no pronto-socorro 28 de agosto, onde não tem ninguém que possa lidar com um surdo, com uma pessoa, com um cego, quer dizer, como a Defensoria Pública, ao tomar conhecimento desse acontecimento, como mesmo a senhora reage, o que a senhora acha, já que nenhum órgão do governo hoje possui pessoas contratadas, quer dizer, pessoas que fazem, servidores que fizeram concurso, que estão lá servindo. Esse é um outro grande avanço que precisa ter até a generosidade e a humildade de tanta gente debruçada sobre isso, doutora. Nós continuamos a falar sobre o mesmo assunto e a mesma palavra vem à minha mente, empatia. Né? Nós temos que ter esse senso empático. Mas, ao mesmo tempo em que você me conta, né, que infelizmente houve uma recusa em relação a esse concurso público, e a gente vai já também falar sobre esse desenvolvimento de uma política inclusiva e anticapacitista institucional, eu te trago uma notícia boa. Eu fui recentemente, nessa semana, mais precisamente, fui procurada pela Secretaria Executiva da SEAD, para que nós pudéssemos conversar... SEAD é a Secretaria de Administração. Para que nós pudéssemos conversar institucionalmente sobre a pessoa com deficiência. É um assunto que, muito embora ele já esteja em nossa sociedade, por meio do convívio com essas pessoas, mas é um assunto que é recentemente pautado, né? E quando eu falo isso, a gente pode, inclusive, citar a brevidade das nossas legislações. Hoje, nós temos algumas legislações muito importantes sobre a pessoa com deficiência. A primeira é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Decreto 6949 de 2009. E nós também possuímos uma lei brasileira de inclusão, assim como ela foi reconhecida, que é a Lei 13.146 de 2015. 2009, 2015... A nossa lei de inclusão também é de 2015, a lei 241. Então, são legislações novas e que muitos dos direitos que estão previstos nessas legislações ainda não foram devidamente efetivados. Então, nós precisamos, antes de tudo, de uma empatia social e de que cada vez mais esse assunto seja abordado. Cada vez mais pública aumente também. Para que os nossos representantes, eles percebam que realmente é só mais um problema? Mais um problema. Mas ele também, como todos os outros, ele também precisa ser enfrentado. E que nós tenhamos a consciência de que esses avanços, eles são paulatinos. Esses avanços, a nossa realidade não vai mudar de um dia para o outro. Mas o que a gente não pode, nós precisamos de empatia, mas nós não precisamos de apatia. Sim. Nós não precisamos estar inertes, nós não precisamos estar... simplesmente conformados que as coisas demoram para acontecer. Mas, dia a dia, de grão em grão, nós podemos fazer uma diferença. Doutora, a senhora falou agora fazer uma diferença. E nós estamos abordando muito só um lado. Né? É o lado que envolve os defensores públicos, os políticos, as pessoas todas envolvidas nesse processo de avanço, que é tudo que está acontecendo e que todo mundo quer com essa a iniciativa, né, da Defensoria Pública em ação pela inclusão. Me diga uma coisa, ouça essa história. Eu assisti nesse fim de semana agora que passou o cantor Carlos Batata se apresentando para um grande público. Eu estava na plateia e ele chamou Show da Inclusão, um show inclusivo. E o que me levou para essa plateia foi justamente o nome desse show,
Show inclusivo. Show inclusivo? Doutora, o Carlos Batata, ele com o presidente da APADAN, o Omar Santos, e as mães de umas meninas, de umas garotas, que APADAN significa Associação de Pais e Amigos do Down, né? Essas meninas aparecem no palco com o cantor, essas meninas com Down, dançando, vestidas de cunhã-poranga, e eu estou todo arrepiado, lembrando, elas dançando e o público emocionado no balde, como a gente diz aqui no Amazonas. E ele cantando como se elas não estivessem aí, as toadas, para o público, e elas aqui atrás, fazendo back vocal, dançando sem coreografia administrada. O que elas sabem, o que elas querem fazer. O que eu estou lhe contando, doutora, deságua no seguinte, que é esse outro lado para mim, de tudo que a senhora falou. Eu conversei com as mães e elas disseram, Humberto, eu fui para o palco, eu não podia deixar. Humberto, sabes qual é a maior colheita disso tudo aqui? É a autoestima da minha filha, é a felicidade da minha filha, é a evolução emocional da minha filha de se sentir valorizada, prestigiada, e essas palmas agora têm significado para todas essas meninas, porque o grande momento do show é quando para e todo mundo aplaude. Então, doutora, tudo isso que a senhora está fazendo é igual ao que o Carlos Batata está fazendo, é para levar a elevação da autoestima, da felicidade, da qualidade de vida, do deficiente se sentir valorizado, útil. É isso, doutor? Sim, porque é um direito universal, né? E aqui... Empatia é isso, então, doutor? Empatia é você reconhecer que o outro, sim, ele merece e quer o mesmo que você. Você acha que você não tem direito ao lazer? Claro que eu tenho. Assim como elas tiveram direito ao lazer, direito a dançar, sim, a cantar. Assim como você, elas também têm o direito à moradia. Assim como você, elas precisam de um direito à educação e que deve ser diferente. E que vai trazer felicidade para essas pessoas. E que deve ser diferente porque elas não são iguais a você. Não são. Elas são diferentes. E é por essa razão que a nossa legislação prevê que não só uma sala de aula deve existir para a pessoa com deficiência, mas também uma sala de recursos. Que ela necessita não só de um apoio pedagógico, mas ela precisa de um apoio pedagógico e terapêutico. Que ela tem o direito de buscar o nosso sistema único de saúde, mas a atenção hospitalar, ela é diferente, sim, a pessoa com deficiência, sim, porque ela tem necessidades diferentes. Sim. Então, tudo isso parece muito óbvio, né? Mas isso precisa ser exaltado, porque isso não está sendo alcançado ainda pela nossa sociedade. E eu acho que, de tudo que nós falamos aqui, se tem alguma coisa que eu gostaria de deixar às pessoas que estão nos ouvindo hoje, é simplesmente uma pergunta. O que você, como brasileiro, como brasileira, como amazonense, o que você hoje está fazendo em prol de uma política mais inclusiva à pessoa com deficiência? Na sua casa, no seu meio social, no seu meio familiar, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua instituição, seja pública, seja privada. Quando você sai de casa e quando você volta, você se percebe como alguém que está se questionando a respeito dessas diferenças, porque isso é viver em comunidade, isso é viver em sociedade. É você não só se reconhecer, mas você se reconhecer no outro. Então, como você não poderia ter ficado exultante quando você ouviu a mãe de uma pessoa com deficiência que disse: o maior fruto, o maior tesouro de um dia como o de hoje é que a minha filha se sinta inclusiva, percebida. Sim.
que se reconheça como ser humano. E é isso que a gente busca, né? É isso que a gente busca com os serviços que a gente presta. É por essa razão que hoje nós possuímos, e aí respondendo a sua pergunta de alguns minutos, em relação aos serviços da Defensoria, é por essa razão que nós temos um núcleo especializado que trata sobre direitos humanos e obviamente, né, normalmente, melhor dizendo, a violação desses direitos Sim. humanos, e essa especializada, ela é da responsabilidade do meu colega, Roger, e não só esse núcleo da Defensoria, mas hoje você pode buscar qualquer unidade da Defensoria e ver, e presenciar, e fazer referência aos direitos que você possui e que, por coincidência, são direitos violados de pessoas com deficiência. E isso é um dado, era um viés dessa temática que eu conversava mais cedo com uma amiga. É um dado infeliz, muito triste, muito trágico, quando você fala desses 18,6 milhões de brasileiros ou menciona que nós temos 263 mil amazonenses e percebe que a grande maioria dessas pessoas também são pessoas economicamente, financeiramente Sim. vulneráveis e que provavelmente não têm uma moradia adequada, Sim. que não têm uma assistência hospitalar favorável. Por quê? Porque hoje nós temos uma população brasileira em que 90% dela tem uma renda familiar de menos de R$ 3.500. Nós temos uma população brasileira que 70% da sua totalidade percebe menos que R$ 2.000. E esse numerário, ele precisa, né, ser despendido para que todos esses direitos sejam exercidos. E a gente sabe que a gente não consegue hoje, mas a gente está trabalhando para isso. Parabéns. A senhora Eu que agradeço. E todos da Defensoria Pública e todos envolvidos nessa campanha maravilhosa, Defensoria Pública em Ação para a Inclusão. E sabe, tem umas coisas de Deus, uns sinais fantásticos. Eu hoje peguei um Uber e o motorista, quando eu já estava sentado, coloquei o cinto e quando eu me virei para ele, eu percebi que ele não tinha um braço. O motorista só tinha um braço. E eu me senti, de certa forma, um pouco agressivo, o meu olhar, o susto que eu tomei, mas eu pedi desculpas para ele. Porque depois que ele ligou, que ele passou a marcha e se movimentou com o carro, eu percebi que com certa dificuldade, mas com muito cuidado, ele está trabalhando sem o braço que ele perdeu num desastre de moto. Então, e veja, no dia que eu vim aqui falar justamente sobre os PCD. Nada é por acaso, né? Nada. Tem uma palavra, um dizer, né, que foi atribuído a Einstein, que eu gosto muito. Quem me conhece um pouquinho mais já me ouviu falando sobre essa frase, que ele teria dito que coincidência é uma palavra que Deus inventou para permanecer no anonimato. Então, nós somos cheios de coincidência em todos os nossos dias, né? E eu gosto muito dessa frase, não só pelo teor dela, mas principalmente porque um homem da ciência a falou e não refutou, que a gente tem uma ordem divina, que a gente tem Sim. uma luz maior que deve nos guiar, né? E tenho certeza que a escolha dessa temática também foi direcionada por essa força maior. E gostaria, assim, no momento em que me despeço, de poder mostrar, né, um pouquinho do material que foi produzido, tá aqui. que foi produzido pela ANADEP, né? Esse material ele se encontra nos sites tanto da DEPAN quanto da ANADEP. Eu não sei se está na tela, mas nós temos também os Instagrams, né? Tanto da ANADEP, que é a WANADEP Brasil, e da DEPAN, que é @dep.am, e o meu, que eu tenho muita satisfação em compartilhar, que é @Melissa Credi, CREDIE. CREDIE, tá? Melissa Credi. Doutora, muito obrigado.
Eu que agradeço. Deus abençoe. Boa tarde, gente. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se o Papai do Céu permitir, a gente retorna aqui, se Deus quiser. Eu não posso esquecer, doutora. Veio um camarada lá de Goiás, doutora, aqui em Manaus, para dar uma entrevista. Ele é destilador de cachaça. Anteontem foi o dia da cachaça, aqui no Brasil. E ele veio aqui e amanhã eu vou conversar com o Galeno Cambeba. E o Galeno, ele produz uma cachaça 100% orgânica que ele exporta para 17 países. Olha que interessante. E ele veio aqui para falar para a região norte, através da gente, da sua cachaça. Então amanhã tudo vai se transformar do vinho para cachaça. No vinhos, etc e tal. Tá bom? Até amanhã, gente. Manaus vai ganhar em breve um novo Hospital Pediátrico Rio Solimões da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.